Como informado na data de ontem pelo Luiz, estamos aqui com o presente para vocês. Olá, amigos do canal Bolsonaro 2022. Sou o arquiteto e professor Djalma Silva, cujo nickname artístico é Jan Titan. Eu estou aqui para apresentar a vocês um projeto de minha autoria chamado Israel Square. Trata-se de uma praça urbana muito especial, que vai muito além do que um simples espaço de convívio. Nesse vídeo, farei apenas uma explicação resumo de todos os elementos desse projeto, porque há muitos outros detalhes que eu abordado nesse momento. A intenção é que esse projeto seja realizado na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e já existe um local definido. Então vamos à apresentação desse projeto muito especial. Bom, estamos chegando aqui na região do Rebouças. Esse viaduto aqui, do lado esquerdo é a rodoferroviária, esse lado de cá, a cidade de Curitiba. E aqui nós temos ali a presença do templo da Igreja Universal, e fica bem próximo, uma quadra praticamente, da Praça de Israel. Então, estamos chegando. Aqui é o Teatro Paiol, nas imediações da onde vai ser a Praça de Israel. Essa via aqui é a Conselheiro Laurindo, é a via principal. Ela passa exatamente do lado da área aonde vai ser a Praça de Israel. Nós vamos entrar aqui ligeiramente à direita e estamos chegando no terreno, certo? O terreno já está aqui imediatamente à nossa frente. Bom, nessa região, então antes de eu começar a explicar, vou dizer que para essa região aqui é sul, onde está o bairro vizinho Parolim. Nós estamos no bairro do Rebouças. À minha frente é o centro da cidade. Então nós somos vizinhos bem próximos do centro da cidade. Nessa região aqui vai acontecer o Palácio Salomão, que é uma representação estilizada do Templo de Salomão. Ele é todo envidraçado, feito com metal, né? São as cantoneiras todas metálicas, e todo com panos de vidro, uma laje de EPS, que o pessoal conhece como isopor, mas ela é bem leve, concretada. Em cima dessa laje vão acontecer painéis de coleta de energia solar, porque toda a iluminação da praça, a intenção é que seja autossuficiente, então a sustentabilidade aqui vai ser muito grande. Dentro desse Palácio Salomão, vai existir uma réplica da menorá com 3 metros de altura, dourada, muito linda. E também, logicamente, não poderia faltar a Arca da Aliança, que vai ser uma caixa muito linda, feita de mármore, né? E ela vai estar em cima de uma fonte de água, um espelho d'água muito bonito. E vai ter, logicamente, os 2 anjos que ficam em cima da arca, né? Só que o detalhe é que as asas desses anjos vão ser as 2 lâminas de água saindo. Então vai fazer um efeito muito bonito, como se fosse um chafariz. As asas dos anjos serão feitas de água. Esse aqui é o Palácio Salomão. Aqui atrás da rua vicinal, praticamente onde começa, nos fundos do Palácio Salomão, nós temos uma área de terrenos privados. Nós imaginamos construir um edifício de cerca de 10 andares, 8 a 10 andares, onde no topo vai ter um heliponto e se chama Cyber Farol do Saber. Vão acontecer várias funções dentro desse edifício, como funções municipais, né, dos órgãos públicos, bancos, pode ter shopping, pode ter suítes presidenciais para recepcionar pessoas que vêm, vamos dizer, de outros países para visitar a praça e assim por diante. Com mais adiante, em direção ao centro da cidade, ou seja, em direção norte, neste caso, nós vamos ter, nessa posição, vai existir um muro ou torre, que isso faz parte, inclusive, do Templo de Salomão. Essa representação dessa muralha, isso faz parte de representações de templos e fortificações. Mas no nosso caso,
vai representar, a torre vai se chamar Dia-Sol. Ela vai ter um relógio de sol muito importante, que nós vamos mencionar junto com a Heliocária. Porque quando for meio-dia solar nesse relógio, nos equinócios, a Heliocária vai projetar no chão a menorá bíblica. Do lado de cá, nós vamos ter a torre chamada Noite-Lua, porque nós temos nessa representação desse muro, né, ou dessa torre, as estrelas das principais constelações do sul, do hemisfério sul. No caso, Crux, que é o Cruzeiro do Sul, e a constelação de Centauro, que é onde fica a estrela Alfa, né? A vizinha da Alfa Centauro é a mais próxima do Sol, a cerca de 4,22 anos-luz daqui. Essas estrelas serão feitas com luzes LEDs incrustadas no muro, então vai ficar um brilho muito bonito à noite. Um pouco mais adiante, em direção à região norte, né? No sentido do terreno da praça, em direção ao centro. Então nós vamos ter o que a gente chama do Largo da Praça de Israel. O que tem nesse largo? A hiperestrela de Davi. O que é a hiperestrela de Davi? Uma estrutura tridimensional constituída por dois tetraedros revertidos um sobre o outro. O que isso acarreta? Que em 6 posições diferentes vão existir 6 rampas que adentram o largo central, onde vai estar essa estrutura, então centralizada. Nessas 6 rampas nós vamos ter 6 visões da estrela de Davi, ou escudo de Davi. Essas rampas, elas têm um desnível de 50 centímetros. Então, para a pessoa não ficar baixando e levantando, o fato dela começar a descer essa rampa vai ter uma posição para ela, na estatura dela, onde vai ficar ideal a visualização da estrela, para ficar mais fácil dela fotografar, etc. No largo, por conta desse desnível, se formam assentos naturais no centro da praça. Essa hiperestrela vai estar em cima de uma crosta terrestre estilizada, que é uma elipsoide, onde existirão os continentes do mundo. Então, qual que é a curiosidade também da hiperestrela de Davi? O fato dela formar essas estrelas lateralmente, a hiperestrela forma essas estrelas lateralmente, mas ela também forma visto de cima. Então, se alguém passar de helicóptero, de avião, vai ver a hiperestrela. Agora, tem uma coisa curiosa sobre essa hiperestrela quando vista de cima. Como a estrela de Davi, o escudo de Davi, tem 6 pontas, então 2 a 2 formam linhas. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui sul, norte. Então, a ponta norte e a ponta sul. Se eu girar um pouquinho para o meu lado direito, para vocês para a esquerda, se eu vou virar aqui para minha direita, eu vou pegar 2 novas pontas. Essa ponta aqui ruma para Jerusalém e aqui é onde nós estamos, Curitiba. Então essa ligação entre Curitiba e Jerusalém é dada pela própria estrela vista de cima. Ou seja, a angulação de 60 graus é praticamente a angulação que direciona para Jerusalém, com um erro mínimo de alguns segundos de arco. E a distância daqui até Jerusalém é de 10.900 quilômetros aproximadamente na curva geodésica do arco. Abaixo dessa estrutura chamada hiperestrela vai existir uma bússola grande mesmo, com uma agulha magnética. Essa agulha magnética obviamente vai apontar para aquilo que chamam de polo norte magnético. Eu não gosto muito desse termo, é um alinhamento magnético das linhas de campo, força da Terra. E chamam vulgarmente de polo norte magnético, que logicamente não está exatamente em cima do polo norte geográfico. O polo norte geográfico, ele é onde o eixo da Terra passa, o eixo de rotação. Então existe uma diferença angular. O nome dessa diferença angular é declinação magnética. Todas essas informações didáticas a Praça de Israel contempla. Essa praça, ela não é apenas uma praça para fins de lazer, de visitação no sentido de descontração de lazer, entretenimento nesse sentido. Mas ela também é uma verdadeira sala de aula. Isso aqui é um observatório astronômico, onde eu falei que o muro da lua, né, da noite-lua, vai ter as estrelas. Ali, o desenho da constelação de Crux, por exemplo, as crianças vão ter a representação lá para saber como calcular a noite, visualizando em qualquer posição que esteja a constelação do Cruzeiro do Sul. A criança vai saber calcular aonde fica o polo sul da Terra, o polo sul geográfico. Tem tudo isso na própria imagem
que vai estar incrustada no muro. Veja que interessante. Agora, completando a explicação desse largo da hiperestrela de Davi, em volta desse largo vai ter uma coroa, né, de setores, né, setores aonde vão existir 6 tamareiras. Né? Então elas são agrupadas duas a duas, aos pares. Vão ter 2 mais ao norte, 2 representando a ligação leste-oeste e mais 2 lá para o sul, vai representar o verão. Bom, essas 2 tamareiras aqui da frente, as que estão mais próximas de nós, na gravação, elas marcam, vejam só, as próprias plantas marcam o início do inverno, porque quando o sol nasce no inverno, ele vai nascer aqui a nordeste, nessa direção, certo? Então ele nasce aqui a nordeste. As pessoas acreditam que o sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Isso não é verdade. Aliás, raramente acontece isso, é só nos equinócios. Normalmente o sol está um pouco para o norte ou um pouco para o sul, por conta das estações do ano. A inclinação do eixo da Terra, quando ela orbita em torno do Sol, ocasiona essas diferenças de posição aparente do Sol e por isso ocorrem as estações. Então, vai nascer aqui no Nordeste quando for inverno e vai se pôr aqui a Noroeste, nessa posição, quando for inverno. E essas tamareiras, elas estão em cima de canteiros de flores. Essas flores só nascem no inverno, justamente para demarcar a estação. Quando o sol bater no caule da tamareira, a sombra vai projetar exatamente em cima do canteiro, quando nasce o sol. E quando se põe, vai pegar outra tamareira e vai projetar a sombra em cima do outro canteiro. É uma coisa muito legal. Isso é instrutivo, é educacional. As crianças vão aprender, os jovens, até mesmo adultos, vão entender como funcionam as estações do ano. As 2 um pouco mais para trás, que fica exatamente na linha leste-oeste, então aqui nós temos leste, para cá nós temos oeste, vão ter, na verdade, aí vão ser 2 canteiros paralelos. Por quê? Vai ter um canteiro mais ao norte que representa o outono e logo adjacente a ele ao sul, um canteiro que representa a primavera. Porque exatamente na linha leste-oeste é quando o sol nasce no leste exatamente, na primavera ou no outono e se põe no oeste. Veja que interessante. Também acontece das tamareiras projetarem a sombra no nascer e o pôr do sol exatamente nesse dia. É bacana isso. Com relação às flores, também são daquela época. Se for outono, nascem só no outono. Elas são sazonais. E lá ao sul, as 2 tamareiras mais ao sul representam as marcações de nascer e pôr do sol no verão. Então, quando o sol nascer no verão, dia 21 de dezembro, aqui no hemisfério sul, ele vai nascer nessa posição, certo? Então eu tenho aqui nordeste, leste, sudeste. Ele vai nascer exatamente aqui. A sombra vai projetar em cima das flores que só nascem no verão. E quando ele se pôr, vai se pôr exatamente aqui a sudoeste, nessa direção. Também terá uma tamareira marcando. Então são 6 tamareiras, porque nós temos as 2 tamareiras do norte para representar a estação do inverno, as 2 leste-oeste que representam as meias estações, primavera e outono, e as mais ao sul são 2 tamareiras para representar o verão, né? Então quando o sol nasce no inverno aqui e se põe aqui, nasce no nordeste e se põe no noroeste, o arco que o sol percorre no céu é mais curto, por isso que o dia dura menos e a noite dura mais. Quando nasce leste e morre oeste, a duração do dia e a duração da noite é a mesma, por isso que é chamado equinócio, porque dura a mesma quantidade de tempo. E quando nascer no sudeste e se pôr no sudoeste, ele vai ter um arco muito maior. Aqui em Curitiba, o sol praticamente fica a zênite, quase. Fica a 88 graus, dia 21 de dezembro. Um pouco mais adiante, em direção ao centro, nós sempre estamos caminhando do sul para o norte no terreno, e até eu já vou aproveitar para explicar que esse terreno tem uma curiosidade, que dizem que coincidências não existem. O terreno aqui para o sul, ele é bem mais largo que na região norte, logo vocês vão visualizar isso. Lá no norte ele é mais estreito, e ele está alinhado norte-sul. Então veja o seguinte, o Estado de Israel tem exatamente essa aparência geométrica. Ele é mais estreito ao norte e mais largo ao sul. Então até nisso o terreno coincide com a aparência geográfica do território do Estado de Israel. Mas continuando a explicação da Praça de Israel,
Do lado de cá nós vamos ter um poste, no caso vai ser uma árvore estilizada, que é o pinheiro, nosso pinheiro aqui de Curitiba, que deu origem ao nome da cidade de Curitiba, que é o Araucária angustifolia. Então esse pinheiro, a Araucária angustifolia, ele é símbolo da cidade. Então esse poste, ele representa essa árvore. Então ele vai ter umas hastes que representam os galhos do pinheiro. E em cima nas pontas dessas hastes vão existir as campânulas. As campânulas são esverdeadas, elas vão ter a luz levemente esverdeada, justamente porque os tufos das araucárias são verdes. Então esses galhos aparentemente assimétricos, nessa forma orgânica, estilizada desse poste, vai fazer com que ela tenha uma aparência esteticamente muito bonita. O que acontece com esse poste? Ele ilumina a praça, realmente ele contribui com a iluminação. Ele tem câmeras em cima para filmar, para questão de segurança, para questão turística. Ele tem essa função também, mas ele tem uma outra função muito especial. Quando eu mencionei o relógio do sol, no muro lá do dia sol, eu disse que tem um relógio solar. Quando marcar meio-dia exatamente solar, no dia 20 ou 21 de março, ou no dia 22, 23 de setembro, que são os equinócios, a nossa Heliocária vai projetar a menorá bíblica no chão, a sombra, o sol vai projetar essa figura no chão. Então as pessoas podem tirar fotografias e isso também é um fato astronômico. Na verdade, a Praça de Israel é um observatório astronômico. O que acontece? Heliocária por quê? Porque Hélio, ou Helium também pode ser em latim, Helium Cária ou Heliocária, tanto faz, porque tem a ver com o sol, o deus grego é Hélio, e cária do sufixo da planta, que é a Araucária angustifolia, que é o nosso pinheiro. E aqui do meu lado direito, para vocês do lado esquerdo, né, essa posição que vocês estão vendo, vai existir uma espécie de uma tiara muito grande, de 6 metros de raio, uma semicúpula. Né? Essa cúpula, ou essa fatia de cúpula, ela representa o arco-íris que selou, né, a aliança entre Deus e Noé depois do dilúvio. Ele vai ser colorido, inclusive, lembrando as cores do arco-íris, por esse motivo. Então ele representa isso. Mas qual que é o objetivo dessa semicúpula? Ela vai ser uma concha acústica, então vai ter apresentação de show, aqui danças típicas no largo da Praça de Israel, bandas, músicos, cantores e etc. Essa concha acústica já foi calculada pelo pessoal da nossa equipe de estudo de engenharia de som, mas ela também tem uma função astronômica. Quem fica exatamente embaixo dela vai ver as trajetórias e vai ver o Sol passando nas trajetórias. Quando for dezembro, dia 21 de dezembro, ele vai ver a linha que marca exatamente o nascer e o pôr do Sol no verão. Quando for primavera e outono, vai ver uma linha intermediária que marca exatamente o nascer e pôr do Sol e a trajetória do Sol aparente no céu. A gente chama a trajetória aparente porque na verdade é a Terra que gira, não é o Sol que está movimentando dessa maneira. O Sol tem um movimento dele em torno do núcleo galáctico, mas não em relação à Terra. É a Terra que gira em relação ao Sol. E também quando for o inverno vai ter a trajetória marcada lá em cima. Então, o curioso é o seguinte, é que o vermelho do arco-íris, que vai ficar mais aqui ao sul, ele representa a estação quente, que é o verão. As cores intermediárias que representam a meia estação, primavera e outono. E ao sul vai ficar próximo do azul, do violeta, né? Que é justamente as cores frias, por conseguinte, inverno. Nós estamos agora aqui praticamente no meio do terreno. Esse terreno tem cerca de 5.000 metros quadrados, certo? Lá a região sul. Para essa outra direção aqui nós temos o centro da cidade de Curitiba, que é logo ali, onde estão aqueles edifícios da coisa de 400 metros, 500 metros daqui. O que acontece nessa posição onde eu estou é a presença de um outro gnomon astronômico, que é uma estrutura, um monumento com pinhão, que é a semente aí da Araucária angustifolia, do pinheiro. Ele vai ter 1,5 metro mais ou menos de altura, feito em resina, e ele vai estar em cima de
de uma estrutura cilíndrica, uma base, onde vai ter várias representações de nascer, pôr do sol. Mas a curiosidade desse gnomo do Pinhão é que quando for inverno, dia 21 de junho, o sol vai projetar a sombra mais longa do ano. Ele vai ter uma marcação no chão, onde ele indica exatamente que é início de inverno. Além disso, como é inverno, é a época da colheita da própria semente, certo? Bom, nós vamos caminhar agora aqui em direção ao centro. Nós vamos caminhar aqui em direção ao centro. E aonde eu estou, para onde eu estou indo, nós vamos ter duas calçadas paralelas aqui, divididas por uma representação de um espelho d'água, que é a representação do Rio Jordão, que coincidentemente é norte e sul, que é igual ao Estado de Israel. Então esse espelho d'água, ele vai ter dentro dele pedras para representar as pedras que Josué tirou quando atravessaram com os judeus, né, fugindo do Egito. Quando eles estavam chegando em Canaã, eles tiraram algumas pedras do leito do Rio Jordão, que Deus fez interromper as águas, etc. Então essas 12 pedras representam as 12 tribos. Vai ter uma iluminação, vai ser muito legal. Margeando o lado externo de cada uma dessas calçadas, vão existir seis tamareiras de cada lado e mais seis oliveiras. Então são 12, porque são 6 de cada lado, são 12 árvores de cada tipo, cada uma representando exatamente uma tribo. Inclusive na frente de cada caule vai ter no chão da calçada também uma pedra com os dizeres em hebraico representando cada tribo. Então aqui nós vamos em direção agora ao Astróbilos. Então agora pela primeira vez eu estou de costas aqui em relação ao norte, que é o centro da cidade, e lá para o sul, onde começava com o Palácio Salomão, etc., é a região sul da cidade, tá? Bom, voltando aqui a essa posição que eu estou, vai existir uma estrutura esférica chamada Astróbilos. Essa estrutura esférica é uma geodésica que lembra o Epcot Center, lá em Orlando, do grupo Walt Disney. Essa esfera, dentro dela vai acontecer exatamente um planetário. E ela é uma esfera esverdeada, ela tem textura de pinhão. A pinha é o conjunto de pinhões, né? Então é aquela esfera que junta várias sementes da Araucária angustifera, do nosso pinheiro. O que acontece? Como o planetário vai ser da hemisfera superior dessa esfera, as pessoas têm que chegar até essa posição. Então, logicamente, fica mais alto em relação ao nível do chão. Vai acontecer, então, uma rampa helicoidal, certo? Com uma inclinação, como se fosse os anéis de Saturno, só que numa forma helicoidal. Vai acontecer desde o chão até chegar na altura da entrada exatamente do planetário. Essa rampa ela tem 8% de inclinação, por quê? Para facilitar os cadeirantes. Ou seja, em qualquer lugar da Praça de Israel vai ser acessível a todos. Não importa se a pessoa tem portadora de alguma deficiência, não tem problema, ela vai ter acesso. A praça também ela é uma praça inteligente, é uma Smart Square, vai ter muitas tecnologias aqui, muitos recursos tecnológicos. Então esse planetário vai ter um astrônomo. Na verdade nós já temos o astrônomo, o nome dele... Pasmem, Davi, coincidentemente, não diz coincidência, não existe. Então Davi é o nome do astrônomo, ele vai estar aqui fazendo apresentações para as pessoas, para as escolas, porque vai ter excursões de escolas, vai ter turistas internacionais, vai ter muita coisa acontecendo. Nós vamos ter um convênio com a NASA, certo? A NASA provavelmente vai gostar muito da nossa ideia, vai querer participar nesse sentido de divulgação científica, no sentido educacional. Tem muita coisa interessante acontecendo na Praça de Israel e vai acontecer muito mais. Do outro lado ali da rua principal, essa rua que está aqui é a Conselheiro Laurindo. Do outro lado, aqui tem a que cruza aqui a Conselheiro, é a Brasília Tiberê. Do outro lado da rua existe também uma continuidade que nós pretendemos usar para a parada de ônibus de excursão, ônibus de turismo. Então tem uma série de acontecimentos. Desse lado aqui, por falar um pouco da região, né? Ali para o fundo nós estamos na direção do aeroporto. O aeroporto fica nessa direção, praticamente em uma linha reta. E ali está
atrás das árvores, está o templo da Igreja Universal. Então agradeço. Esperamos que tenham gostado das explicações e em breve passaremos muitos links de sites, imagens e vídeos para vocês, além de algumas novidades muito boas para quem nos acompanha. Amanhã teremos mais novidades sobre esse projeto muito especial e importante para o nosso país. Obrigado a todos e abraço.